Olá, trabalhadora, trabalhador. É uma satisfação voltar a falar contigo a respeito de tudo que nós estamos passando. Hoje eu quero abordar dois assuntos importantes nas nossas vidas. Uma é como está a questão da privatização e outra é a questão do nosso plano de saúde. Vamos primeiro na questão da privatização, que levou muito tempo de nossas vidas até agora, muita angústia, muito trabalho, mas está valendo a pena. São 853 dias, se eu não me engano, desde o dia do anúncio do Leite até do governador Leite na época, até hoje. Então nós continuaremos trabalhando na defesa da Corsã. Essa semana foi uma semana importante. Terça-feira foi feito aquele voto que, na nossa opinião, surpreendente, inclusive para nós, e eu acho que mais surpreendente ainda para o governo, porque detonou a privatização. O voto de terça-feira da conselheira relatora Ana Cristina Moraes, ela simplesmente acaba com a privatização da Corsã. Lógico que o Tribunal de Contas ele é mais político. Bem como o Ministério Público de Contas, através do Dr. Geraldo da Camino, já havia solicitado a anulação do leilão numa outra promoção que ele fez. Então, tudo isso junto e tirando várias vezes o Sindiágua e colocando o Sindiágua para dentro do voto, a relatora traz um equilíbrio perfeito para aquilo que nós sempre viemos dizendo para cada um e cada uma de vocês e também para a sociedade. Tecnicamente, nós estamos vencendo e vencendo muito essa batalha, nós estamos muito à frente nesse processo todo. Nessa quarta-feira, obviamente, o Tribunal de Contas, que nós sabemos como é que está lá, né, como é que é a composição do Tribunal de Contas, eles simplesmente analisaram a questão do regimento interno, se o postal poderia ou não poderia ter feito aquela ação absurda do dia 7 de julho. Eles entenderam que sim, e a gente sabia que eles entenderiam que assim, e aí nós já havíamos avisado, inclusive, que na quarta-feira eles estariam, aliás, validando a posição que o postal, do presidente Alexandre Postal, fez no dia 7 de julho. Mas cabe uma coisa importante dizer para cada um e cada uma antes de partir para a questão do IP, do nosso IP, nosso plano de saúde. Nós ali vimos claramente que os conselheiros políticos indicados pelos governadores, que é o doutor Alexandre Postal, que é o conselheiro Petroski, o conselheiro Brum, o conselheiro Peixoto, eles não sabem muita coisa sobre leis. Teve um conselheiro, acho que foi o Petroski que falou que Erechim, a Corsã está lá há X anos e nunca fez esgotamento sanitário. Ora, conselheiro Petroski, tu tem que saber que onde não tem lei ou onde não tem contrato, você não pode botar nenhum centavo público, né? Você deveria saber isso, pelo menos isso. Então, a Corsã atuou durante todo esse período no estado do Rio Grande do Sul, com a maioria dos contratos somente com água. Então, se colocasse 1 metro de esgotamento sanitário, Pietroski e demais conselheiros que falam essa bobagem, se informem. Vocês mesmos estariam multando os prefeitos e também as direções da Corsã por não ter contrato. Mas isso é uma questão mais adiante para mostrar que o preparo deles não é tão bom assim como a gente imagina. Mas vamos para a questão do nosso plano de saúde, o nosso IP. Nós tivemos uma reunião com o IP ontem, às 14 horas, lá na sede do IP, onde nós estivemos conversando com o pessoal de lá e nós temos que trazer algumas informações para vocês. Nós temos que dizer claramente que a gestão da Corsã, a direção da Corsã teve 199 dias, quase 200 dias, do dia do leilão até o dia 7 de julho, para resolver o problema do IP. E não resolveu. Ou seja, eles não se preocuparam em nenhum momento com o trabalhador e a trabalhadora da Corsã para resolver esse problema. E o governador Leite, inclusive, passou uma lei do IP e não colocou por descaso ou por absolutamente não
prestar atenção ao trabalhador da Corsã, o trabalhador da Corsã para dentro. Então o que acontece? Para quem está aposentado, realmente a situação está muito difícil de não entrar nessa nova lei do IP e pagar uma fortuna para ter o IP. Ou seja, os aposentados dificilmente vão conseguir seguir no plano depois dos 3 anos, aliás, que a EGEA se comprometeu a pagar. E para quem está na ativa, ainda não há uma definição, está em construção uma possibilidade de resolver o nosso problema. O que acontece? A Corsã e a EGEA pediram para o IP que não termine o prazo agora dia 6 de agosto da questão do IP em si, que não termine o prazo ali, que não termine as consultas ali. O IP está analisando tecnicamente e também dentro da lei o que pode e o que não pode fazer, certo? E uma outra possibilidade de nós continuarmos com o IP é sendo autopatrocinado. Mas isso tudo está em construção. O que nós já fizemos? Nós já tínhamos feito há 15 dias, mais ou menos, um pedido de agenda com a Casa Civil para encaminhar essa situação do IP em caso de assinatura do contrato. Em caso de assinatura do contrato. Até hoje não fomos atendidos, evidentemente. Mas ontem, após esta reunião, reforçamos este pedido, pois para nós entrarmos como grupo no IP, como uma empresa privatizada, aliás, possivelmente privatizada, nós temos que modificar, inclusive, a Constituição do Estado, segundo nós obtivemos a informação ontem da PGE, que também participou desta reunião lá com o IP. Então, estamos construindo essa possibilidade de seguirmos dentro do IP. E para finalizar, dizer para vocês que se o governo, talvez tenha sido isso, né, que ele não se importou com os funcionários, porque nem eles acreditam que vão privatizar a Corsã, porque aqui deste lado nós vamos continuar firmes e fortes na luta, na preservação da nossa companhia, do nosso emprego e, acima de tudo, da água pública para todos os gaúchos e todas as gaúchas. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.